Em resposta ao vídeo questão número 9 sobre quem realmente governava as congregações do primeiro século, recebi uma mensagem a citar uma pergunta dos leitores de uma sentinela de 85 de que Paulo fazia parte do corpo governante. A sentinela é esta, em que diz lá, que é uma pergunta dos leitores, fazia o apóstolo Paulo parte do corpo governante lá do primeiro século? Resposta logo na primeira frase. Pode-se concluir razoavelmente que Paulo fazia parte do corpo governante do primeiro século. Eu não conhecia esta informação e a primeira impressão que eu tive foi, bem, o irmão David Splane entrou em contradição com a sentinela de 85, porque ele no discurso que ele fez na reunião anual dá a entender que Paulo não fazia parte do corpo governante. E eu vou passar o vídeo. Como é que Paulo reagiu? Será que isto lhe subiu à cabeça? Será que ele foi imediatamente para Jerusalém e disse: bem, agora que sou ungido, posso fazer parte do corpo governante? Não. Ele ficou em Damasco e continuou a pregar as boas novas. Então, quando eu contrastei a sentinela de 85 com este vídeo do irmão David Splane, a primeira impressão que eu tirei foi, bem, o irmão David Splane entrou em contradição com uma publicação que já tem mais de 40 anos. Mas depois de ver bem, talvez não. Porquê? Porque o irmão David Splane, o discurso que ele estava a fazer tinha a ver com humildade e não com a identidade do corpo governante, do hipotético corpo governante do primeiro século. Por isso, em caso de incerteza, nós, de forma honesta, damos sempre o benefício da dúvida. Ok, o irmão David Splane não entrou em contradição, apenas não completou o seu raciocínio, porque o objetivo do discurso era outro. Ok, ponto final do parágrafo, o assunto fica resolvido. Então, o objetivo deste vídeo tem a ver com... Vamos fazer uma análise a este artigo de pergunta dos leitores. Então, será que Paulo fazia parte do corpo governante do primeiro século? Isto levanta aqui um dilema, porque a Sociedade de Vigia não consegue provar na Bíblia que existia um corpo governante no primeiro século, porque é uma falácia. Não existia nenhum corpo governante do primeiro século, basta ver os dois vídeos passados. A questão número 9, quem realmente governava as conversões do primeiro século. Por isso, eles não podem provar que existia um corpo governante do primeiro século. Então será muito mais difícil provar que o apóstolo Paulo fazia parte de um corpo governante inexistente. Quer dizer, temos aqui um dilema para resolver. Este vídeo, então, tem como objetivo analisar esse artigo de forma simples. Né? No entanto, nós vamos analisar esse vídeo com a mentalidade dos cristãos de Bereia. E o texto, em Atos 17:11, diz: Paulo visita Bereia, e então o versículo 11 diz: estes, ou seja, os judeus, tinham uma mentalidade mais nobre do que os de Tessalónica, pois aceitaram a palavra com vivo interesse e examinavam cuidadosamente as Escrituras todos os dias para ver se tudo o que tinham ouvido era realmente assim. Este versículo traz a atenção que os judeus em Bereia tinham uma mentalidade mais nobre. Nós já vamos ver o que é que isso quer dizer. E então aquilo que eles ouviam do apóstolo Paulo, eles não aceitavam aquilo de forma passiva, de forma automática. Eles dizem que iam examinar diariamente para ver se aquilo que o apóstolo Paulo estava a pregar, se estava a dizer, se realmente se encaixava com aquilo que as Escrituras diziam e aquilo que eles mentalmente já tinham aceito como verdade. Então, este texto diz que estes judeus eram de mentalidade nobre. Nota, mentalidade nobre está aqui a associar uma mentalidade de raciocínio analítico à expressão nobre. E se nós formos ver no grego, a expressão nobre aqui significa literalmente bem-nascido. A pessoa que é bem-nascida, isto é, que pertence à nobreza, à classe alta da nobreza. Esta palavra nobre é mesmo usada em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, onde diz lá que os chamados por Deus, não há muitos sábios do ponto de vista humano, nem muito poderosos, nem muitos de origem nobre. Esta expressão, origem nobre, significa bem-nascido. Alguém que pertence à nobreza, à alta sociedade.
traz à atenção que os judeus em Bereia tinham uma mentalidade que caracterizava as pessoas de origem nobre. E o que é que isto tem de especial? Aqui uma pessoa que pertence à nobreza é um homem livre, não é escravo de homens. Por isso, um nobre não serve homens. E porque nós estamos a falar aqui do intelecto, então uma pessoa com mentalidade nobre não segue ideologias de homens, não é escravo de ideologia de homens. Porquê? Porque a nobreza, porque pessoas que pertencem à nobreza não são escravos de homens, são homens livres, são homens intelectualmente livres. E é o sentido da palavra, nobreza. Por isso, os berianos eram livres e não eram escravos de homens. Por isso, os berianos não eram escravos de Paulo. Nem que Cristo tivesse falado com ele como falou. Ok, Paulo, Cristo pode ter falado contigo, pode ter aparecido quando tu ias para Damasco, mas eu não sou escravo de homens, nós não somos escravos de Paulo, nós não somos escravos dos discípulos de Cristo. Nós somos livres, nós temos liberdade de pensamento dada por Deus por natureza. Por isso, os bereanos não tinham uma mentalidade de escravos que recebiam tudo de forma passiva e automática. Porque receber as coisas de forma passiva e automática, apenas ingerir, isso é uma característica de um povo escravo, mal nascido. Nasceu escravo de homens, então é escravo da ideologia de homens. Por isso, Paulo, tu podes estar a dizer o que tu quiseres, Cristo pode ter falado contigo, mas nós somos da classe nobre, intelectualmente falando. Nós somos livres, por natureza. Liberdade essa dada por Deus. Paulo ficou ofendido com isto? Não. Não. Claro que Paulo não ficou ofendido com isto. Pelo contrário. Porque é dado um elogio a este tipo de mentalidade, que não é escrava de homens, não é escrava da ideologia de homens. E porquê é que Paulo não ficou ofendido? Porque Paulo, ele próprio escreveu as palavras em 1 Coríntios 3,17. Onde está o Espírito de Jeová, ali há liberdade. Por isso, quem é filho de Deus pertence à nobreza, não é escravo de homens. Quem é filho de Deus, intelectualmente falando, não é escravo da ideologia de homens, nem de Paulo. Muito menos de 9 homens que estão nos Estados Unidos. Muito menos escravo de uma organização que foi formada em 1881, debaixo da autorização do governo americano. Quer dizer, é o que mais faltava. Por isso, Paulo não ficou ofendido com o questionamento dos bereanos. Não, pelo contrário, vocês merecem elogio. Vocês pertencem, intelectualmente falando, à nobreza. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, porque Paulo não ficou ofendido. Porque quem tem a verdade não tem medo da investigação. Se Paulo tem a verdade, e ele não tinha dúvidas disso, porque foi Cristo que lhe passou, então investiguem à vontade. Porque a verdade pode suportar qualquer investigação. Qualquer. 2 mais 2 são 4. Ok, qualquer pessoa pode examinar isto. Eu não tenho medo. 2 mais 2 são 4. Examinem à vontade, não tenho medo nenhum. E era assim que Paulo via. Ok, então, mas foi Cristo quem me passou isto. Qual é o problema? Examinem à vontade. Por isso, quem tem a verdade não tem medo da investigação. Porque a verdade pode suportar qualquer exame. Pode suportar qualquer investigação. Agora, se a verdade apresentada por alguém não consegue resistir ao exame, ou então se essa pessoa que apresenta uma hipotética verdade se sente ofendido por alguém estar a questionar e fazer perguntas com relação àquilo que ele diz, obviamente essas verdades são suspeitas. E devia qualquer pessoa de raciocínio analítico, crítico, ou seja, de mentalidade nobre, de mentalidade dos bereanos, que era uma característica desses judeus, leva qualquer pessoa com essa mentalidade a ficar de pé atrás. Cuidado. Então, se tu estás ofendido porque eu te estou a questionar, se tu até vais ao ponto de espancar as pessoas que te questionam, então a tua verdade é muito suspeita.
Isto é a mesma coisa que o apóstolo Paulo ficar ofendido e começar a dizer: olha que Cristo falou comigo. Cristo falou comigo, vocês não deviam duvidar, porque se tiverem duvidado de mim, estão a duvidar de Cristo. E todos os que me questionarem são apóstatas. Pronto, isto levantava sérias suspeitas sobre a pregação do apóstolo Paulo. Mas não foi isso que aconteceu. Porque a verdade não tem medo de ser questionada. A verdade resiste a qualquer tipo de questionamento. Por isso, alguém de mentalidade nobre pertence à nobreza, intelectualmente falando. E um nobre é livre. Nós, membros da sociedade toda vigia, somos livres. Nós não somos escravos de Paulo. E muito menos escravos de 9 homens que estão nos Estados Unidos. E muito menos escravos de uma organização formada em 1881 com a aprovação do governo americano. Por isso, nós não vivemos em uma prisão. Nós somos livres. Por isso, quando nós temos uma dúvida, essa dúvida leva-nos ao exame. O exame leva-nos à verdade. E a verdade liberta. Por isso é que Cristo disse em João 8,32: conhecerão a verdade e a verdade irá libertar-vos. Por isso fazemos aqui 2 perguntas. Os bereanos podiam ou não podiam questionar os ensinos de Paulo? Sim ou não? Podiam, porque a Bíblia dá liberdade para isso. Paulo ficou ofendido? Não, porque quem tem a verdade não tem medo da mentira. Quem tem a verdade não tem medo de ser investigado. Porquê? Porque a verdade resiste ao exame. Ponto. Então, eu posso ou não posso questionar as crenças da sociedade de vigia? Posso ou não posso? A Bíblia dá-me autoridade para isso ou não? Dá-me liberdade para isso ou não? Dá-me liberdade para isso. Não é nenhum pecado. Questionar as crenças da sociedade de vigia não é nenhum pecado. Nós temos liberdade para o fazer. O coro governante fica ofendido. O coro governante, a falar deste coro governante dos Estados Unidos, não aquele imaginário do livro de Atos, né, que foi isso é fabricado. Por isso, o coro governante que existe nos Estados Unidos vai ficar ofendido? Se ele vai ficar ofendido, é problema dele. Ele que se amanhe, que beba café duplo. Porquê é que eles têm tanto medo? Porquê é que dão tantos alertas? Porquê é que tantas ameaças? É suspeito. Isso é muito suspeito. Porque quem tem a verdade não tem medo da investigação. Olha, até existe uma frase que é mundialmente conhecida, e provavelmente já ouviram falar desta frase, não sei quem é o autor, mas diz que o maior inimigo de um governo é um povo informado. Isto, quando um governo tenta manipular o povo por certos decretos que emite, um povo informado resiste. Se o povo não estiver informado, engole e mama aquilo. Por isso, o maior inimigo de um governo é um povo informado. E nós podemos aplicar esta frase à sociedade Torre de Vigia. O maior inimigo da sociedade Torre de Vigia é um publicador bereano que usa de mentalidade nobre. Alguém que, intelectualmente falando, pertence à nobreza. É um bem-nascido. E este tipo de pessoas são uma ameaça à sociedade Torre de Vigia. Por isso, aquilo que a sociedade Torre de Vigia faz a pessoas que o questionam não é elogiá-los, conforme diz Atos 17:11. Quando os bereanos questionaram Paulo, receberam um elogio direto da parte de Deus. Escreve aí, Lucas. Estes homens são de mentalidade nobre, são bem-nascidos, pertencem à nobreza, à classe alta. Porquê? Porque não mamam tudo. Não mamam tudo. Por isso, resumindo numa frase, ter uma mentalidade construtiva, crítica, analítica, recebe um elogio direto da parte de Deus. Mentalidade nobre. Só que o que a sociedade Torre de Vigia tem feito ao longo dos anos com relação a este tipo de mentalidade crítica, no sentido crítico analítico?
tem, de certa forma, desencorajado este tipo de pensamento. E então, em muitas publicações, de forma jeitosa, com jogo de palavras, tenta associar a mentalidade crítica ao cinismo, ao pessimismo, à negatividade, e é visto como pessoas não gratas. Isso é visto em alguns discursos, em algumas publicações, e eu cruzei-me com um discurso do irmão Jesse Morris, que é filho do Anthony Morris, foi membro do corpo governante, que hoje já não é, porque levou um pontapé no rabo que foi não sei para onde, e o porquê é muito interessante. Os irmãos, se quiserem saber porque o Anthony Morris hoje não é membro do corpo governante, é possível ter uma ideia o porquê, mas não vamos entrar nesse assunto, está bem? Mas este irmão Jesse Morris, que é filho do antigo membro do corpo governante, Anthony Morris. Notem o discurso que ele fez e ele cita uma sentinela. E notem, nós não vamos criticar o irmão Jesse Morris por o que ele vai dizer, porque o que ele vai dizer ele está a citar uma sentinela. Mas vamos ver o vídeo. Mas este mundo ensina as pessoas a duvidar de tudo e a não acreditar em nada. Um artigo de uma sentinela falou sobre isso. Lá diz: não se deixe enganar pela ideia errada de que uma atitude cínica, crítica e pessimista é sinónimo de inteligência. Na realidade, o pensamento negativo exige pouco intelecto. Eu vou repetir, nós não vamos julgar o irmão Jesse Morris pelo que ele está a dizer, porque ele está a citar uma sentinela, a sentinela de 93. 15 de Abril. E este irmão o que faz é citar a sentinela, e geralmente estes homens escondem-se, ou protegem-se, melhor dizendo, atrás de uma pseudo-erudita organização. Porque quando eles citam uma sentinela, conforme diz a sentinela, até parece que estão a citar a Enciclopédia Universal da História Bíblica, do grego, do hebraico, seja sentinela, uma sentinela. Nós, com todo o respeito que a organização poderá merecer com relação a isto, a organização não tem eruditos, não é erudita. A organização tem dinheiro, dinheiro é rodo, tem dinheiro para tudo, de onde vem agora não é o assunto, mas eruditos não tem. Dinheiro tem, eruditos não tem. Por isso as publicações não são nenhumas enciclopédias bíblicas. A única enciclopédia bíblica que nós temos e que, de certa forma, merece algum mérito é o Perspicaz das Escrituras, o Antigo Ajuda ao Entendimento das Escrituras. Mas, por curioso que pareça, quem fez o livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, uma boa parte deles foram desassociados. Não por mau comportamento, mas por chegar à conclusão que muitas das crenças que estes meus já têm não têm apoio bíblico e foram desassociados por isso. É um assunto para outro vídeo. Então, conforme estava a referir, o irmão Jesse Morris cita então a sentinela, e a sentinela é esta, sentinela de 93, 15 de Abril. E lê esta frase: não se deixe enganar pela ideia errónea de que uma atitude cínica, crítica e pessimista é sinónimo de inteligência. Na realidade, o pensamento negativo exige pouco intelecto. Aqui este jogo de palavras, este jogo de cintura da publicação da Sentinela de 93, em que mistura mentalidade crítica ou atitude crítica com cínica, com pessimismo e negatividade. Notem, quando mentalidade crítica não tem nada a ver com cinismo, com pessimismo ou espírito negativo. Nada. Mas mistura-se. E isto confunde a assistência, que leva a assistência a pensar, quando isto é repetido várias vezes, que a mentalidade crítica é a mesma coisa que ser cínico, pessimista e negativo. Metem tudo dentro do mesmo saco. Mas isto é desonesto. Porque conforme nós já vimos em Atos 17:11, a mentalidade crítica analítica, não estamos a falar de uma mentalidade crítica ofensiva, que a pessoa apenas diz mal sem fundamento. Nós estamos a falar mal, nós estamos a analisar. Por isso, mentalidade construtiva, crítica analítica, construtiva, não é destrutiva. Mas metem tudo no mesmo saco. E obviamente quem está na assistência a mamar isto não pensa, porque geralmente 95% dos membros da sociedade de vigia são apenas ouvintes passivos,
E então não tem esta mentalidade de análise, esta mentalidade nobre, esta nobreza, bem nascido. Nós, intelectualmente falando, somos mal nascidos, somos escravos de homens, escravos da ideologia de homens, e confundimos isso com espiritualidade, quando isso não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade de alguém que é filho de Deus pertence à nobreza. Agora note o contraste entre o que é mentalidade cínica, mentalidade pessimista e mentalidade crítica. Vejam esta imagem. Esta imagem retrata uma pessoa cínica, hipócrita, isto é, tenta parecer ser uma coisa que não é, esconde-se atrás de uma máscara. Isto é uma pessoa cínica. O que é uma pessoa pessimista? Esta segunda imagem já retrata uma pessoa pessimista. Aquela pessoa que parece que toda a gente lhe deve e ninguém lhe paga, e todos os dias anda sempre de mau humor e tudo lhe corre mal, tudo parece que lhe corre mal. Obviamente a pessoa cínica e a pessoa pessimista, isto não é nada construtivo, não é nada edificante. Não se pode misturar uma pessoa cínica, uma pessoa pessimista, com uma pessoa de mentalidade crítica, porque uma pessoa de mentalidade crítica é retratada nesta imagem. Esta é uma pessoa de pensamento crítico, analítico. Isto é, ela depara-se com uma nova informação, aquela peça do puzzle, e vamos ver como é que esta nova informação se encaixa na verdade, ou seja, naquilo que eu já sei sobre a verdade. Isto encaixa ou não encaixa? Isto é mentalidade analítica, crítica analítica. Isto é uma mentalidade construtiva. Comparando aquilo que aconteceu com Paulo. Paulo apresentou aos bereanos uma peça do puzzle. Então o que é que os bereanos fizeram? Pegaram nessa peça do puzzle e foram ver se aquela peça do puzzle, isto é, esta nova informação, se encaixa ou não com aquilo que nós já sabemos das Escrituras. E vamos ver se encaixa, porque se não encaixar, Paulo vai pregar para outra freguesia. Então eles analisaram, viram, encaixa. Uau! Encaixa então, fez parte então do seu pensamento. Tal, colocou lá, muito bem. E diz lá o relato, e muitos tornaram-se crentes. Porquê? Porque eles analisaram uma nova informação, e essa nova informação era o cumprimento das Escrituras hebraicas que eles já conheciam. Este tipo de mentalidade merece elogio. Qual é o elogio que Jeová dá a este tipo de pessoas? Estas pessoas pertencem à classe nobre. São bem-nascidos, nobreza. E, intelectualmente falando, não são escravos de homens, não são escravos de Paulo. E tudo o que analisam tem que passar o filtro da verdade, do exame, da análise. Por isso os bereanos eram de mentalidade crítica analítica. E é este tipo de mentalidade que nós temos que ter. Pois nós não somos escravos nem de Paulo, nem de 9 homens que estão nos Estados Unidos. Porquê? Porque nós somos bem-nascidos, pertencemos à nobreza. Porque foi um direito que Deus nos deu por natureza. Faz parte da nossa substância. No entanto, o lema da Sociedade Torre de Vigia é: nós pensamos, vocês ouvem. Nós processamos, nós fabricamos ideias, nós fabricamos ideologias, e o vosso trabalho é apenas ouvir, chupar o barulho, e de forma passiva. E qual é a reação da plateia? Qual é a reação da assistência? Qual é a reação de mais de 95% dos membros da Sociedade Torre de Vigia? Porque pensar, se eu posso apenas ouvir. Eles pensam, eu ouço. Isto levanta aqui um grande problema, porque este tipo de mentalidade escrava, mal nascida, porque pertence a uma classe que é escravos de homens, e se são escravos de homens, e intelectualmente falando, são escravos da ideologia de homens. E um escravo é iletrado, é ignorante. Por isso um escravo tem que aceitar tudo de forma passiva e tem que mamar tudo. Porquê? Porque ele não usa a mentalidade da classe da nobreza. Por isso é que ensinos como Escravo Fiel e Discreto, que surgiu em 1919 e hoje são 9 homens nos Estados Unidos, mamam isto. O ano 1914, o ano em que Cristo se manifestou e começou a reinar,
Mamam isto, porque Jerusalém nem foi destruída em 607, foi destruída em 587. 99% dos historiadores dizem isto. Vocês consultam qualquer enciclopédia. Jerusalém foi destruída em 587. Apenas as testemunhas de Jeová dizem que foi em 607. Para quê? Para pegarem na profecia de Daniel, dos 1520 anos, e baterem em 1914, que foi quando a obra recebeu um impulso. Mas mamam isto. Existia um coro governante do primeiro século. Quer dizer, isto é uma falácia daquelas que não tem pés nem cabeça. Mas mamamos isto. Porquê? Porque nós temos uma mentalidade de mal nascido. Classe escrava, escravos de homens, escravos de ideologia de homens. E nós mamamos isto tudo. O problema disto é que vai nos custar a vida, porque Jesus deixou bem claro em Mateus 24, cuidado para que ninguém vos engane. E ele repetiu isto até ao fim. Cuidado que ninguém vos engane. Muitos falsos profetas saíram pelo mundo fora. Pessoas de mentalidade passiva vão ser vítimas do engano e vão ser levados para a hiena. Por isso o incentivo, nós vamos analisar o artigo da pergunta dos leitores acerca do Paulo fazer parte do corpo governante. Mas estamos a abrir aqui este parênteses, porque nós temos que fazer uma análise dos artigos de estudo com mentalidade crítica, analítica, mentalidade bereana. E o objetivo de estar a citar isto é: não é nenhum pecado examinar as crenças publicadas pela Sociedade de Vigia, assim como não foi nenhum pecado os bereanos questionarem, examinarem aquilo que Paulo havia dito. Por isso a dúvida leva ao exame. O exame leva à verdade. E a verdade liberta. João 8,32. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Por isso vamos então ver as provas que são apresentadas pela Sociedade Torre de Vigia, em que afirma que Paulo fazia parte do fantasioso coro governante do primeiro século. Mas vamos fazê-lo com mentalidade bereana, crítica, analítica. E é importante nós considerarmos bem esta doutrina da existência de um coro governante, que já foi explicado nos vídeos anteriores, questão número 9, são 2 vídeos, quem realmente governava as congregações do primeiro século. É importante analisar esta crença, esta doutrina da Sociedade de Vigia, porque é uma das doutrinas fundamentais. Isto é, a Sociedade de Torre de Vigia só consegue permanecer no seu domínio mundial, expandir o seu império religioso, bilionário, sustentado praticamente em 3 doutrinas fundamentais. O ano 1914, que facilmente cai por terra, o ano 1919, em que foi designado o escravo fiel e prudente, nessa altura, facilmente cai por terra, e a existência de um corpo governante do primeiro século para justificar o corpo governante que existe nos Estados Unidos, que está a gerir mundialmente todas as congregações. Por isso, a Sociedade de Torre de Vigia está sustentada em 3 destes pilares. Cai um, cai a sociedade. Por isso, analisem bem esta doutrina. Não apenas neste vídeo, porque vamos passar por alto 90 e tal % deste assunto. Estamos apenas a analisar o artigo de estudo, pergunta dos leitores. Vamos então passar o artigo. O artigo é este. E vamos considerar parágrafo por parágrafo. E a questão em análise é: Paulo fazia parte do corpo governante do primeiro século? Notem a primeira frase. Começa logo assim. Pode-se concluir razoavelmente que Paulo fazia parte do corpo governante cristão do primeiro século. Notem a expressão pode-se concluir razoavelmente. O que é que isto quer dizer? O razoavelmente é: existem provas, factos mais que evidentes que nos podem ajudar a chegar a esta conclusão. Sim, Paulo fazia parte do corpo governante. Começa logo assim. Podemos concluir razoavelmente. Há provas mais que suficientes neste sentido. Agora notem a segunda frase. A Bíblia fornece apenas poucos pormenores sobre a composição do primitivo corpo governante, sendo a maior parte da informação encontrada no capítulo 15 de Atos. Notem. Primeira frase. Pode-se concluir razoavelmente. Segunda frase.
A Bíblia fornece poucos pormenores. Vocês não estão a ver aqui uma contradição. Se é razoável, é porque há factos, há provas mais que evidentes. Mas a seguir, há poucos pormenores. Está aqui uma incoerência. De uma frase para a outra, já entramos aqui em dicotomia mental. O que é que se está a passar aqui? Espera aí, já estou confuso. Então, se é razoável, é porque há provas. Não, é razoável, mas há poucas provas. E as únicas provas são Atos 15. E Atos 15 já foi desmentido no vídeo anterior. O vídeo número 9. Quem realmente governava as conversões do primeiro século, o primeiro vídeo. Esqueçam. Atos 15 não prova nada. Por isso, é razoável, há provas. Mas são poucos os pormenores que há Atos 15. Só que este artigo fecha-se, acabou. Pronto. Se estas as vossas provas, acabou. Mas vamos continuar. Vamos continuar, apesar desta incoerência, desta contradição, vamos continuar. E notem que o relato diz logo a seguir, este relato indica que em 49 era comum, o grupo de homens que constituía o corpo governante consistia com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. Notem, depois de concluir razoavelmente, e há poucos pormenores, nós passamos uma afirmação. Este relato indica. Note, não diz parece indicar, é provável que não, indica. Nós passamos de uma teoria para uma afirmação. De uma teoria para uma afirmação, sem provas. Até mesmo entrando em contradição, em incoerência. E este é o método usado pela sociedade de religião. Passam de teorias para afirmações. Por isso são afirmações, e uma afirmação passa a ser uma verdade, na mente do ouvinte é uma verdade, mas é uma afirmação, é uma verdade alicerçada na areia. O que é interessante é bola para a frente. As provas são nulas. Bola para a frente. Aquilo que eles fazem aqui neste parágrafo, quando eles dizem, o relato indica que em 49 era comum, o grupo de homens que constitua o corpo governante consistia entre os apóstolos e anciãos em Jerusalém. Note, a transformação que está a acontecer aqui numa frase é que realmente existia um corpo de anciãos e apóstolos em Jerusalém. Mas aquilo que a sociedade de religião faz numa frase é promover um corpo de anciãos e apóstolos em Jerusalém a um corpo governante mundial. Isto é uma falácia. Mas está numa frase. O relato indica isto. Não indica nada. Mas é este tipo de análise, é este tipo de estudo, é este tipo de informação que é passada para 8 milhões de pessoas. E o pessoal mama isto. O pessoal mama isto. Vocês promoveram numa frase o corpo de anciãos e apóstolos em Jerusalém para um corpo governante mundial. Isto é uma falácia. E esta é a prova que eles dão, é o alicerce que eles dão, uma doutrina fundamental da sociedade que vigia, que existia um corpo governante no primeiro século. Desta forma, a atropelar verdades, com incoerências, com contradições. E notem logo a frase final. Quem eram? Quem eram estes? Notem, nós já passamos de uma teoria para um facto. Quem eram? Isto dá vontade de rir. Isto dá vontade de rir. Pelo menos para quem tem uma mentalidade bariana. Uma mentalidade crítica analítica. Isto dá vontade de rir, mas o que é que vocês estão a fazer? Mas que raio de enciclopédia é esta, Sentinela, que ensina desta forma? Porque já passámos de uma teoria para um facto. Em 2 parágrafos, houve aqui atropelo de textos bíblicos, contexto bíblico, com lacunas enormes, e passámos de uma teoria para uma afirmação. O corpo de anciãos de Jerusalém é o corpo governante mundial. Isto é a base de uma doutrina fundamental, provada desta forma. Isto faz lembrar um bocadinho quando assistimos a um jogo de futebol. E então, o árbitro diz pontapé de baliza. E os oponentes, ou seja, a equipa oponente, não, isto não é pontapé de baliza, é canto. O árbitro, pontapé de baliza. Mas foi o guarda-redes que socou a bola para fora. Pontapé de baliza. Olha a assistência a reclamar. Isto é canto, não é pontapé de baliza. Pouco barulho. Quem manda aqui é o árbitro. Pontapé de baliza. Começas a refilar os cartão vermelho. É assim que funciona. A sociedade toda religia funciona assim. É canto. Não é canto que nós dizemos que é pontapé de baliza. Mas há uma falha. Pouco barulho, senão levas cartão vermelho. É assim que funciona. Por isso, de teoria passam à afirmação passam a facto.
assim, de um parágrafo para o outro. Por isso, eu convido todas as pessoas que amam a Deus, que amam a Cristo, que amam a verdade, a meterem isto na cabeça. Não é pecado examinar aquilo que a sociedade toda hoje ensina como sendo a verdade. Não é pecado porquê? Porque foi isso que os bereanos fizeram com o apóstolo Paulo. Cristo até pode ter falado contigo, mas nós somos bem-nascidos, isto é, somos da classe nobre. Intelectualmente falando, não somos escravos de homens, não somos teus escravos. E Paulo, muito bem, é assim mesmo, que todos os futuros cristãos pensem como vocês. E Jeová deixou escrito na Bíblia, pensem como os bereanos, não se deixem enganar. Vamos passar ao parágrafo a seguir. Parágrafo 3. Então já passaram automaticamente a descrever os membros deste fabricado corpo governante. E está aqui com umas bolinhas, Tiago, Judas, Pedro e outros nomes. Pronto, já é aceito como verdade. E diz que Tiago, Judas e Pedro faziam então parte do corpo governante. Notem. Tiago, Pedro e Judas faziam parte do corpo de anciãos em Jerusalém. Isto é uma coisa. Dizer que Tiago, Pedro e Judas faziam parte do corpo de anciãos de Jerusalém é uma coisa. Dizer que Pedro, Tiago e Judas faziam parte de um corpo governante internacional que geriam todas as congregações é outra. É outra. Mas já está aqui neste parágrafo. Já passámos ao facto. E qual é o facto? Olha, este e este faziam parte do corpo governante. Não, irmãos, desculpem. Irmão David Splane, irmão Lett, irmão Coke, irmão seja o que for, por favor. Tiago, Pedro e Judas, a Bíblia indica que faziam parte do corpo de anciãos da congregação de Jerusalém. Não diz que eles faziam parte de um corpo governante que geriam todas as congregações. Isto é uma falácia. Isto é uma mentira. Mas o que é que este artigo de estudo faz? Da pergunta dos leitores? Bola para a frente. Isto é pontapé de baliza, não é canto. Pouco barulho. E se te refilas, cartão vermelho. Notem, já vamos em Paulo, que diz aqui Paulo. Que alguns acharam que Paulo talvez não estivesse incluído. Paulo talvez não estivesse incluído. Nós já estamos aqui a brincar na areia. Já estamos a fazer castelos de areia. Veio o mar e leva tudo. E é assim, e é assim, e é assim. Vamos passar para o parágrafo a seguir. E depois esta afirmação que está sublinhada aqui em vermelho. Tiago, embora ele claramente fazia parte do corpo governante. Claramente fazia parte do corpo governante. Notem, claramente. Não, irmãos, mais uma vez. O máximo que se pode dizer é que Tiago fazia parte do corpo de anciãos em Jerusalém. Por isso a expressão correta que devia estar aqui na frase é Tiago, claramente, fazia parte do corpo de anciãos da congregação em Jerusalém. Não é Tiago, claramente, fazia parte do corpo governante que geria todas as congregações. Isto é mentira. Isto é demoníaco. Porque é um ensino falacioso, é torcer as escrituras. Isto deixa-me um bocadinho irritado, porque isto é descarado. Isto não passa no filtro de uma mentalidade mariana. Não passa. Seja ele quem for. Seja o apóstolo Paulo, seja o apóstolo Pedro, e muito menos passará por meio de 9 homens que estão nos Estados Unidos a mandar estas balelas cá para fora. Eu tenho que me acalmar um bocadinho. Vamos passar ao parágrafo seguinte. O parágrafo 5º diz: como indicação adicional de que Paulo se tornou parte do corpo de apóstolos anciãos que dirigia as congregações, considera o que ele fez sob o poder de Deus. Paulo escreveu 14 livros das escrituras gregas. Já estamos a passar para Paulo, e uma prova adicional que Paulo fazia parte do corpo de anciãos que geria as congregações. Isto é uma mentira, mas está aqui nesta frase. Desde quando é que Paulo, por escrever cartas, era uma indicação que ele fizesse parte de um corpo governante? Desde quando? Onde é que isso está escrito? Até pelo contrário. O facto de Paulo escrever cartas de forma independente do tal hipotético corpo governante em Jerusalém é apenas para demonstrar que as orientações não estavam centralizadas em Jerusalém. O facto de Paulo escrever à parte da congregação de Jerusalém prova que não havia
uma orientação centralizada que tinham que se reunir para agora escrever às congregações. Por isso até prova ao contrário. Ou vocês acham que Paulo antes de escrever uma carta, ligava, entre comas ligava para Jerusalém, epá, estou a pensar escrever às 4 congregações da Galácia. Acham que posso escrever? Eu estou a pensar dizer isto. Vocês concordam? Vocês acham que isto acontecia assim? Não. Claro que não. Paulo recebia orientações diretas do Cristo. Por isso Paulo não consultava nenhuma congregação. Muito menos a congregação polémica em Jerusalém. Muito menos isso. Por isso o facto de Paulo escrever 14 cartas prova exatamente o contrário. Que não havia orientações centralizadas que depois eram espalhadas por todas as congregações. O ensino não vinha de Jerusalém, nem era publicado com a permissão da congregação em Jerusalém. Isto é mais que evidente. E notem o que diz a seguir, na última frase deste parágrafo, mas em outras ocasiões apresentou questões ao corpo inteiro, conforme ilustra o relato em Atos 15. Note a expressão, em outras ocasiões, outras, está no plural, outras. Quando a Bíblia apenas menciona uma questão que foi apresentada ao corpo de anciãos em Jerusalém, mas eles dizem outras ocasiões. Vocês não estão a ver aqui jogo de palavras? Não estão a ver? Outras ocasiões, conforme indica o relato de Atos 15. Mais uma peta. Mais uma mentira. Porque a Bíblia menciona apenas uma questão. E esta questão que foi apresentada à congregação de Jerusalém nem foi uma reunião agendada pela congregação de Jerusalém. Foi pela congregação de Antioquia. Porquê? Porque os cristãos em Jerusalém andavam a pregar que a salvação dependia da circuncisão. E a congregação de Antioquia o que faz é reunir Paulo, vai a Jerusalém, porque aqueles homens lá embaixo estão a fazer xixi fora do penico. Vai lá abaixo. Ele foi lá abaixo chamá-los à razão. E depois os apóstolos dizem assim, pois é e tal. Mas olha, nós não temos culpa daquilo que estes homens andam a dizer. Por isso, essa ocasião não foi uma reunião agendada por Jerusalém. Foi a congregação de Antioquia que decidiu enviar Paulo lá abaixo. Lá abaixo não, lá acima, porque Jerusalém ficava acima do nível do mar, 800 ou 900 metros acima do nível do mar. Mas vai lá, Jerusalém, sobe a Jerusalém, vai lá. Mas está aqui uma falácia, em outras ocasiões, não é outras, só houve uma. Por favor, vocês não conseguem ver aqui manipulação de ideias e de palavras. Não conseguem. Vocês pensem nesta imagem. A sociedade toda estava-vos a apresentar uma peça. Corpo governante em Jerusalém. Paulo fazia parte do corpo governante em Jerusalém. Vocês tentem ver se essa peça se junta com aquilo que as Escrituras dizem e com aquilo que vocês já sabem. Encaixa. Encaixa com a Escritura. É que se não encaixa, vocês rejeitem. Porque não é pecado examinar aquilo que a sociedade toda de vigia afirma como sendo a verdade. Vocês têm que ter comportamento de mentalidade nobre, mentalidade bereana. Vamos passar ao parágrafo 6º. E note o que diz, aqui na última frase. Portanto, enquanto viajava, Paulo certamente falava em nome do corpo governante central. Olha, e depois citam o Atos 16:4, que foi a tal carta que depois os apóstolos tiveram que escrever a retratarem-se. Olha que nós não andámos a divulgar a circuncisão, por favor. Nós não andámos a fazer isso. Por isso isto é uma carta de retratação e de orientação, obviamente, porque os apóstolos tinham autoridade. Não como um corpo governante das congregações que existiam no primeiro século, mas obviamente os seus escritos tinham peso, obviamente. Mas não era a congregação em Jerusalém, nem havia um corpo governante em Jerusalém a gerir as congregações todas. Por isso aquela carta que foi escrita, que está em Atos 16:4, foi uma retratação de uma asneira ou de uma falta de cuidado por parte do corpo de anciãos e apóstolos em Jerusalém. Foi uma falta de cuidado. Mas eles dizem aqui que Paulo certamente falava em nome do corpo governante central. Lá está aqui um jogo de palavras. Está aqui um jogo de cintura e vocês têm que ter mentalidade crítica e ver se essa pecinha se encaixa ou não naquilo que as Escrituras dizem. E notem que Paulo escreveu 14 cartas e nunca mencionou a existência de um corpo governante. Em nenhuma carta. Porque se existisse um corpo governante central,
Paulo tinha mencionado isso. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma. Nada. Se realmente a existência de um corpo governante fosse uma doutrina fundamental em que Cristo tivesse isto, vocês têm que estar sujeitos a um corpo governante que eu designei, isto estava escrito. Não está escrito em lado nenhum. Até Paulo, quando escreveu a carta aos Hebreus, e a carta aos Hebreus era para os cristãos que viviam na Judeia, que tinha como capital Jerusalém, estavam debaixo da orientação de Jerusalém, Paulo escreve aos Hebreus a orientá-los, a corrigi-los, e não menciona nenhum corpo governante. E quando Paulo, em Atos 16:4, passa aquela informação que foi decidida em Jerusalém pelos apóstolos anciãos, ele falou em nome do corpo de apóstolos e anciãos em Jerusalém. Ele não falou em nome de um corpo governante. Isso é uma falácia. A expressão corpo governante é inventada pela sociedade Torre de Vigia. É inventada. Mas o que é interessante é que usam a expressão Paulo certamente. Paulo certamente. Nota a expressão certamente. Quando Paulo nunca mencionou a existência de um corpo governante. É isto que nos deixa a espumar da boca. Como é que pode ver o descaramento de pessoas que dizem que são irmãos do Cristo, que são o canal exclusivo de Deus, estarem com este jogo de cintura, com esta falácia, com estas... São mentiras, são mentiras. E a mentira vem de Satanás, pai da mentira. Mas enganam 8 milhões de pessoas. Para quê? Para eles acreditarem que existe 8 ou 9 ou 10 homens a gerir todos, e vocês têm que nos estar sujeitos, porque nós fomos designados por Cristo em 1919, mais outra. Não sei como é que nós mamamos isto. Outra afirmação imaginária, que está no último parágrafo, no 7º parágrafo e último, diz assim: embora a sua designação da parte do Senhor envolvesse extensas viagens e consequentes ausências de algumas das reuniões do corpo governante central, a evidência de como foi usado por Deus e Cristo indica que Paulo fazia parte daquele corpo. Ausências das reuniões do corpo governante central. Ou seja, Paulo, como era missionário, ele, coitado, tinha um trabalho extra e tinha que estar ausente das reuniões do corpo governante. Onde é que está escrito na Bíblia que o corpo governante fazia reuniões? Mas não há dúvidas que a congregação em Jerusalém, os anciãos e os apóstolos, faziam reuniões. Sim, eles tinham que fazer reuniões, embora não esteja na Bíblia, mas um corpo de anciãos faz reuniões, ok. Agora, reuniões de um corpo governante, como é que um corpo governante podia fazer reuniões se esse corpo não existia? E que elos é que existe entre Paulo e esse hipotético corpo governante? Na Bíblia não há nenhuma evidência disso. Nenhuma. A única evidência foi Atos 15, que foi Paulo que foi lá abaixo. Por isso Paulo nunca foi a Jerusalém para se reunir com um corpo governante. Vocês não têm indicação disso na Bíblia. Não têm nenhuma indicação disso na Bíblia. Nenhuma. Por que razão criar aqui um elo imaginário entre Paulo e um corpo governante em Jerusalém? Isso não existe. Isso é imaginário. Isso é fabricado. Mas isto é colocado na publicação. E o que é que as pessoas fazem? Mamam. Porquê que mamam? Porque não são bem nascidos. Isto é, não fazem parte da classe nobre. Fazem parte da classe escrava. São escravas de homens. Intelectualmente falando, são escravos da ideologia de homens. São mal nascidos. Por isso todos nós temos o direito de pertencer à classe nobre, por natureza, porque é uma liberdade que Deus nos deu. Examinem aquilo que vos é apresentado. Nem que seja o apóstolo Paulo, nem que seja o Pedro, vocês examinem. E com muito mais seriedade, homens que iriam surgir no tempo do fim, que Jesus Cristo deixou bem claro em Mateus 24. Cuidado com falsos profetas, homens que dizem que são o canal exclusivo de Deus, porque um profeta é alguém que se identifica como a voz de Deus. Um falso profeta é um falso porta-voz de Deus, que quer manipular as ovelhas, que quer atrair a si as ovelhas, que quer criar um império religioso bilionário. Cuidado com estes homens. Por isso nós temos que ter mentalidade nobre. E o que é que as Escrituras nos indicam com relação às reuniões de um corpo governante? Que o apóstolo Paulo faltava às reuniões do corpo governante.
Olhem, aquilo que deixa bem claro as Escrituras é que Paulo realmente foi a Jerusalém 4 vezes. A primeira vez que Paulo foi a Jerusalém foi no ano 36, 3 anos após a sua conversão. E diz que ele vai a Jerusalém, e notem o que diz o versículo. Gálatas 1,18. Então, 3 anos depois, subi a Jerusalém para visitar Cefas. E fiquei com ele 15 dias. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Primeira vez que Paulo vai a Jerusalém foi para visitar Cefas. Não foi para ir a uma reunião do corpo governante. Não foi. Visitar Cefas. E quem é que ele lá viu? Ninguém. Nenhum dos apóstolos. Só viu Tiago, que não fazia parte dos 12 apóstolos. Era um apóstolo congregacional, mas não fazia parte dos 12. Por isso, quando Paulo vai a Jerusalém pela primeira vez, não encontra lá nenhum corpo governante. Nem os apóstolos encontrou. Só encontrou um apóstolo, Cefas. Pedro. Só encontrou este. E Tiago. Então onde é que está o corpo governante? Por isso, Paulo, quando vai a Jerusalém pela primeira vez, não foi para reunir com nenhum imaginário corpo governante. A Bíblia deixa isso bem claro. Segunda vez que Paulo vai a Jerusalém foi então no ano 49. E o texto diz, Atos 15:1, alguns homens desceram da Judeia e começaram a ensinar os irmãos, a menos que sejais circuncidados segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Paulo vai realmente a Jerusalém para reunir com os apóstolos e anciãos, porque havia cristãos da Judeia, que era lá de Jerusalém, a pregar que a salvação dependia da circuncisão. Por isso, quando Paulo vai a Jerusalém, vai para se reunir com os apóstolos e anciãos e chamá-los à razão. Por isso, nem foi uma reunião agendada por um hipotético governante. Não, Paulo vai lá para corrigi-los. Por isso, esta é a única passagem em que a sociedade toda vigia se pega para dizer que havia um corpo governante em Jerusalém. Não, se havia um corpo governante em Jerusalém foi para ser corrigido. Paulo foi lá para os corrigir. Como é que vocês estão a pregar a circuncisão? Isto foi no ano 49. Está bem? Foi a única vez que Paulo desceu para conversar com eles. Mas foi para chamá-los à razão. Não foi para estar numa reunião, desta oração, o que é que nós vamos agora dizer às congregações espalhadas. Não, não foi esse o objetivo. Esta foi a segunda vez que Paulo foi a Jerusalém. Terceira vez que Paulo vai a Jerusalém foi no fim da sua segunda viagem missionária. E o que é que ele vai fazer a Jerusalém? Notem o que diz o versículo, em Atos, capítulo 18, versículo 22. E desceu até Cesareia, subiu e cumprimentou a congregação. E seguidamente desceu para Antioquia. Diz aqui que ele, quando chega a Cesareia, depois sobe e cumprimentar a congregação. E quando diz sobe, é subir a Jerusalém. Então ele sobe a Jerusalém para cumprimentar a congregação. Não foi para reunir com o corpo governante. Isto é bem claro. Não foi para reunir com um hipotético corpo governante. Foi lá para cumprimentar a congregação. Assim como alguém que já passou em determinada zona, passa lá e cumprimenta a congregação onde já lá esteve. Como alguém, por exemplo, visitar a Madeira, passa no Funchal e cumprimenta a congregação. Não reúne com o corpo de anciãos. Cumprimenta a congregação. Irmão António, irmão Francisco, irmão Manuel. Ponto. Esta foi a terceira vez que Paulo vai a Jerusalém. Mas não é para se reunir com a congregação, não é para se reunir com o corpo de anciãos. Não é para se reunir com um corpo, um fantasioso corpo governante. É para cumprimentar a congregação. Sinal de amizade. Esta é a terceira vez que Paulo vai a Jerusalém. A quarta vez que Paulo vai a Jerusalém já é com o objetivo de ser martirizado, conforme diz o relato bíblico. Em Atos 21:11 diz lá que ele veio ao nosso encontro, um profeta Ágabo, chamado Ágabo, veio ao nosso encontro, pegou no cinto de Paulo, amarrou os seus próprios pés e mãos e disse, assim diz o Espírito Santo, o homem a quem pertence este cinto será amarrado assim pelos judeus em Jerusalém. Eles vão entregá-los à mão de pessoas das nações. Paulo vai a Jerusalém e o objetivo é, vai começar o teu martírio. Tu vais ser martirizado pelos judeus. E vai ser a tua sentença de morte. E depois vais ter que viajar para Roma e vais pregar a César e depois o teu fim está próximo. Por isso Paulo vai a Jerusalém para ser apanhado pelos judeus. Para ser martirizado. Não foi para reunir com nenhum corpo governante.
É claro que depois ele chega à congregação, a congregação recebe, e ele teve junto com os apóstolos e com os anciãos, e diz que apresentam em detalhes as suas viagens. Olha, aconteceu isto e isto, e vocês precisam se convencer que a bênção de Deus está com os incircuncisos. E as minhas viagens missionárias são uma prova disso. E Paulo apresenta estes detalhes todos. Porquê? Porque em Jerusalém havia o espírito judaizante. Então era necessário que Paulo dissesse a estes homens da dianteira: por favor, Deus está a abençoar os incircuncisos. Porque é aqui em Jerusalém que está o espírito judaizante. E claro, e depois os apóstolos não, que nem estava lá nenhum apóstolo, era Tiago e os anciãos, disseram: olha, vai ao templo, faz isto e aquilo, para ver se podes acalmar aqui os judeus. Não, ele vai ao templo, sim, vai ao templo e começa o martírio dele. Por isso a orientação que os anciãos e Tiago dá a Paulo até resultou no seu martírio. Está bem? Por isso, se existisse algum coro governante em Jerusalém, as orientações deviam ser para que não acontecesse nada mal a Paulo. Mas pronto, isso está fora de questão agora. Por isso, Paulo vai a Jerusalém esta quarta vez para ser martirizado. O objetivo é martírio. Não foi para fazer uma reunião com o corpo governante, um hipotético governante, para ver agora como é que a obra iria se desenrolar daí para a frente. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Por isso, das 4 vezes que Paulo foi a Jerusalém, não foi para reunir com nenhum corpo governante central administrativo internacional que geria todas as congregações. Não há nenhuma prova bíblica. A única vez que Paulo vai a Jerusalém para se reunir com os apóstolos e anciãos foi por causa de uma asneira que eles fizeram e Paulo foi chamá-los à razão. Foi a única vez. Por isso, esta afirmação que é feita nesta sentinela, que diz: embora a sua designação da parte do Senhor envolvesse extensas viagens e consequentes ausências de algumas das reuniões do corpo governante central, a evidência de como foi usado por Deus e Cristo indica que Paulo fazia parte daquele corpo. Isto é uma grande mentira. Por isso, antes de dizer que Paulo fazia parte de um corpo governante, primeiro tem que se provar que existia um corpo governante. Não conseguem provar isto. Por isso, não façam afirmações em cima de mentiras. Porque se não conseguem provar a base, não construam em cima de mentiras. Porque é como construir na areia. Vai cair, é uma questão de tempo, isso vai cair. E notem mais uma evidência, que quando Jesus designou Paulo, isso está registado em Atos 9:15, diz lá: no entanto o Senhor disse-lhe: vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel. Notem a expressão. Paulo é designado para levar o meu nome. Paulo está a ser designado como missionário para levar. Vai, enviado. És um apóstolo. E apóstolo significa enviado. Vai. Por isso, Paulo é designado para levar, para ir. Não é designado como um membro de um corpo governante. De um hipotético e fantasioso corpo governante. Porque se existisse esse corpo governante, se Cristo realmente tivesse formado um corpo governante de homens em Jerusalém, isto ficaria evidente nas palavras do Cristo. Olha, este homem é designado para levar e para pertencer a um canal de comunicação que eu montei em Jerusalém. Não, isso não acontece. Porque se realmente esse canal fosse essencial, Cristo iria mencionar isso. Por isso, Cristo não designou Paulo para ser membro de algum corpo governante diretivo. Foi para levar o meu nome. Nós estamos aqui a lidar com uma organização religiosa que monta erros sobre erros. Mentiras sobre mentiras. Ponham isto na vossa mente. Não é pecado examinar se aquilo que a Sociedade Toda Vigia afirma se é verdade. Não é pecado. Todos os ensinos de qualquer pessoa, de qualquer organização, devem passar por escrutínio. Aquilo que se está a passar com a Sociedade Toda Vigia é o que está nestas palavras. Não vão além das coisas que estão escritas. Esta doutrina de existir um corpo governante no primeiro século surgiu nos anos 70, quando a Sociedade Torre de Vigia decidiu que a presidência devia ser substituída por um corpo de anciãos, que iria gerir então toda a Sociedade Torre de Vigia. Se isto foi benéfico ou não, não é questão.
Em vez de ser um presidente, ser um homem a mandar, serem um corpo de homens a mandar. Se isto é benéfico ou não, não é a questão. A questão é, não se pode torcer as escrituras sagradas para dar apoio a uma doutrina. E o objetivo desta doutrina é saciar a sede de dominar milhões de pessoas. Criar um império religioso bilionário. Agora temos um corpo, e esse corpo tem apoio bíblico. Atos 15. Nós estamos a torcer as escrituras, nós estamos a ir além daquilo que está escrito. E isto tem pena capital. Cristo deu autoridade local a anciãos, sim. Autoridade local, não autoridade mundial. Não encontram parte nenhuma da Bíblia em que Cristo tenha dado autoridade mundial a um corpo de homens. Não existe isso. É Cristo quem lidera. E notem que a Jeová sempre foi contra a centralização de poder. Centralizar o poder em homens. Mesmo nas escrituras hebraicas isso é bem evidente. Porque havia dois poderes. Que era o poder do rei e o poder do sacerdócio. E Deus dividiu os poderes. Não centralizou o poder todo no rei, porque tinha poder militar. Então um rei, para ser bem sucedido, dependia do sacerdócio, da orientação dos profetas. Então o rei, por mais poder que tivesse, sabia que dependia da orientação do sacerdócio, da classe sacerdotal. Então estava sujeito aos sacerdotes. E obviamente Deus também não se centralizou o poder todo no sacerdócio. Porquê? Porque o poder militar estava no rei. Por isso, isto é uma forma de Deus descentralizar o poder. Vocês vão depender uns dos outros, porque se alguém lhe dá o poder absoluto, ele vai fazer as neiras. Então, Deus descentralizou o poder. O rei depende do sacerdócio. E o sacerdócio depende do poder militar do rei, de proteção da nação. Agora, por carga d'água é que Cristo agora iria contrariar o Pai, o espírito das Escrituras. Não, eu agora vou centralizar o poder todo em meia dúzia de homens que estão nos Estados Unidos, em Warwick. Quer dizer, isto não faz sentido. E é logo nos Estados Unidos. Porquê nos Estados Unidos? Porque não em Jerusalém. Porque não em Jerusalém. A Igreja Católica diz que é em Roma. A Sociedade Torre de Vigia diz que é em Warwick. Então porquê que Cristo não manteve em Jerusalém? Por que razão mudou para os Estados Unidos, onde há liberdade completa com o aval do governo americano. Uma das cabeças da fera, né? Conforme é ensinado pela Sociedade Torre de Vigia. Por isso é Cristo quem lidera o trigo no meio do joio. É Cristo quem está a liderar. E notem que Cristo disse, eu estou convosco todos os dias até ao fim do sistema. Eu estou convosco todos os dias. Assim como Cristo liderava lá no primeiro século, ele lidera hoje nos últimos dias. Por isso a Bíblia não indica que houve nenhuma mudança no método de liderar. Assim como Cristo liderava, está a liderar. Por carga d'água é que Cristo deixou de liderar e passou para a mão de homens, quando isso não existia no primeiro século. Onde é que está alguma evidência bíblica que mudou o método de liderança? Não mudou o método de liderança. O que acontece é que há organizações religiosas que dizem que são o celeiro de Cristo e que vocês, para terem salvação, têm que estar aqui dentro. Isso é uma mentira. Quando o livro de Mateus até Apocalipse deixa bem claro que é Cristo quem está a gerir e nunca foi entregue a homens. Por isso a sociedade Torre de Vigia está a ir além daquilo que está escrito. E a sociedade Torre de Vigia sabe que esta sociedade, esta organização está sustentada em 3 pilares. 1914, 1919, que é o surgimento do escravo fiel e prudente, que hoje são 9 homens, e a existência de um corpo governante. Se algum destas doutrinas cai, a sociedade cai. Isto é como um tripé de uma tribuna, não tem um micro. Basta tirar um pé, o micro cai. E acabou a conversa. Acabou a voz. E é estes 3 pilares que eles não podem desistir. Por isso o ano 1914, por mais patético que seja, conforme eu já referi, Jerusalém foi destruída em 587, não em 607, e se foi em 587, 1914 cai por terra, porque as profecias fabricadas de Daniel já não se encaixam. Eles têm que manter o ano 1914, mesmo que tenham que andar a dançar o tango com a geração que não passará, de 80 anos, 80, 90, agora já é essa geração sobreposta, que já são 160 ou 180 anos,
para não abandonar em 1914. Porque se abandonar em 1914, a sociedade surgiu naquela altura e então cai por terra a sua divinização. Por isso aquilo que a sociedade da religião tem feito é fabricar doutrinas para manter a empresa religiosa em andamento. Mais uma vez, não é pecado examinar se aquilo que a sociedade toda vigia afirma é verdade ou não. Não é pecado examinar. Porque a Bíblia dá-nos autoridade para isso. Por isso o incentivo que é deixado aos membros da sociedade toda vigia é: prestem atenção nas reuniões, mas com mentalidade bereana, com pessoas bem-nascidas, da classe nobre. Intelectualmente, nós somos bem-nascidos, somos da classe nobre. Nós temos uma mentalidade crítica, analítica. É saudável ter uma construtiva mentalidade crítica, analítica. Por isso, vocês prestem atenção, não só a estas três doutrinas, mas tudo o que é apresentado nas publicações, principalmente na Sentinela, porque é feita a correr, as pessoas não têm tempo de pensar, é ler e responder. Os textos são lidos e ler o que está no parágrafo. Ponto. Responder o que está no parágrafo. A maior liberdade que vocês têm é responder o que está no parágrafo pelas vossas palavras. Mas nada que fuja àquilo que está no parágrafo, porque senão o dirigente vai direcionar para a publicação. Muito obrigado. Direciona, ou seja, anula o que é dito. Eu estou a falar por experiência própria, porque eu dirigi a Sentinela há 14 anos. Por isso, vocês prestem atenção às expressões que estão nos parágrafos, nas publicações, do tipo: podemos concluir razoavelmente. Depois passam para a frente. Concluir razoavelmente. Mas que razões temos para? Não interessa. Podemos concluir razoavelmente. Vocês prestem atenção às expressões como: existem muitas evidências. Ou parece claro que as escrituras indicam que existem provas suficientes para... E depois passam à frente. E comecem também a prestar atenção quando fazem citações, conforme disse certo erudito, ou conforme diz a enciclopédia, e depois não mencionam a fonte. Mas isto é propositado, porque já foram apanhados nisto. Porque às vezes citam uma enciclopédia, ou citam um erudito, e há pessoas com mentalidade bereana que vão consultar. E sabem o que é que se detecta? Que essas afirmações que estão na Sentinela foram tiradas do contexto. Para dizer aquilo que o autor não queria dizer, mas mencionou, tirando do contexto, diz aquilo. E muitos bereanos têm feito esta análise e têm chegado a esta conclusão. Espera aí, estamos a citar esta frase, dando a entender que o erudito disse isto, ou que a enciclopédia disse isto, mas não é esse o contexto. E eu já vi um erudito que veio a público dizer: a Sociedade Torre de Vigia mencionou o meu comentário nesta publicação quando não era esse o contexto. Ele ficou full. Está disponível para quem quiser ouvir. Agora não me lembra, mas tem a ver com a tradução do Novo Mundo. E muitas outras citações que são feitas fora de contexto. Por isso é que provavelmente vocês vão encontrar esta expressão: um erudito disse, e não menciona quem é o erudito. A enciclopédia, uma certa enciclopédia disse, mas não menciona. Porquê? Para ninguém certificar-se. Por isso nós temos que começar a questionar aquilo que se chama de axiomas. Isto é uma expressão que indica... Um axioma é aqueles pressupostos em que são verdades que não se questionam. Ou seja, isto é uma verdade e vamos construir daqui para cima. É daquele tipo de verdades que são evidentes por si mesmas e que não exigem provas. Não há preciso provas adicionais para esta verdade. E vai-se construir daqui para cima. Isto é tido como automático. Esta verdade é automática. Ok. Dar um exemplo de um axioma universitário. A teoria da evolução. A teoria da evolução não é discutida na universidade. Não, é tida como verdade. E tudo o que é construído é dali para cima. Por isso a teoria da evolução pode-se chamar, estou a dizer, um axioma. Porquê? Porque não é debatido. Isto é uma verdade. E constrói-se daqui para cima. Só que tudo construído daqui para cima pode estar errado se esta verdade, este axioma, for uma mentira. Porquê é que eu estou a dizer isto? Que a Sociedade Torre de Vigia tem vários axiomas. Ou seja, aquelas verdades que são aceitas por todos sem discussão.
Isto é verdade, ok, constrói-se daqui para cima. Quais são alguns dos axiomas dentro da sociedade de vigia? O ano 1914 é uma verdade, e constrói-se aí para cima. O ano 1919, em que houve o escravo fiel e prudente que foi designado naquele ano, constrói-se aí para cima. A existência de um corpo governante no primeiro século, constrói-se aí para cima. Mas só que se este axioma, se esta verdade que não é discutida tiver mentira, tudo o que é construído cai. E é isto que nós temos que começar a questionar, a examinar. Se esses axiomas mentais que nós já temos na mente como verdades absolutas, que não se discutem, se são realmente verdade. Porque tudo o que você construir em cima daquilo pode cair por terra. Assim como a crença da evolução, tudo o que é construído em cima da crença da evolução pode cair por terra se esta crença, se este axioma for uma mentira. Certo? Por isso fazemos a pergunta: os bereanos podiam ou não podiam questionar os ensinos de Paulo? Podiam, que a Bíblia diz que sim. Atos 17, 11. E mereceram elogio. Paulo ficou ofendido. Não há indicação disso. Pelo contrário, mentalidade nobre. Segunda pergunta. Então, se é assim, posso ou não posso questionar os axiomas da sociedade toda vigia? Posso ou não posso? Posso ou não posso examinar se 1914 é verdade? Posso ou não posso? Posso! Posso ou não posso examinar se o ano 1919 tem base bíblica? Posso ou não posso? Posso! Posso ou não examinar se o escravo fiel e prudente são 9 homens nos Estados Unidos? Posso ou não posso? Posso. A Bíblia dá-me autoridade para isso. Posso ou não posso analisar e examinar se existia um coro governante no primeiro século? Posso ou não posso? Posso. Isso não é nenhum pecado examinar se aquilo que a sociedade Torre Vigia ensina, se é verdade ou não. Não é nenhum pecado. Pelo contrário, isso é sinal que você é um bem-nascido. É da classe nobre. É da nobreza. E uma pessoa nobre não é escravo de homens. Uma pessoa nobre, intelectualmente falando, não é escravo de ideologia de homens. Isso é mentalidade nobre. Você é uma pessoa livre. Por isso, assim como os bereanos eram livres, não eram escravos de Paulo, nós somos livres. Nós não somos escravos de Paulo. Nós não somos escravos de 9 homens que estão nos Estados Unidos. Nós não somos escravos de uma sociedade que surgiu em 1881. E por isso, quem tem a verdade não tem medo de investigação, porque a verdade pode suportar qualquer exame. A verdade não cai diante da mentira. Por isso, porque é que a sociedade toda vigia tem tanto medo que examinem aquilo que eles ensinam? Porque é que a sociedade toda vigia critica aqueles que têm mentalidade nobre, que põem em causa a existência de um coro governante, que questionam se existe o escravo fiel e prudente, que são 9 homens nos Estados Unidos. Se questionam, examinam o ano 1914. Por que razão eles ficam a espumar da boca? Por que razão demonizam essas pessoas? Por que razão os encaram como divergentes, como dissidentes e pior, como apóstatas? E pior, porque é que desassociam, espancam pessoas que examinam? Porquê é que o fazem? Se Paulo não o fez. Por isso, quando a sociedade de teologia espanca questionadores, levanta sérias suspeitas sobre as suas doutrinas e a razão de eles estarem no domínio de 8 milhões de pessoas. Concluindo, quando nós temos uma dúvida, e devemos ter dúvidas no sentido de examinar, porque quem não tem dúvidas não estuda e quem não estuda não cresce. Por isso, nós temos uma dúvida, a dúvida leva-nos ao exame. O exame leva-nos à verdade. E a verdade liberta. João 8,32. A verdade vos libertará. Por isso, devemos desenvolver uma construtiva mentalidade crítica analítica. Mentalidade bereana, conforme vê-se nesta imagem. Tudo o que vocês receberem nas publicações da Sociedade Toda Vigia, encarem como uma peça de um puzzle. E essa peça encaixa-se ou não se encaixa naquilo que as Escrituras dizem. Só que prepare-se para o seguinte: se você desenvolver esta mentalidade da classe nobre, de um bem-nascido, que não é escravo de ideologia de homens, você prepare-se para o seguinte:
você será uma pessoa não grata no meio da sociedade de vigia. Porquê? Porque o maior inimigo da sociedade de vigia é um publicador beriano.